Boa noite. Vamos falar de um tema quase inevitável em 1996. A internet, a famosa internet. Das relações da internet com o mundo dos livros e o mundo em geral, nós todos. Eu não sei muito sobre o tema, mas tenho comigo 4 pessoas que sabem. E sabem bem quais são as relações da internet, em primeiro lugar, com todos nós, e em segundo lugar, com a literatura. Tenho o ministro José Maria Negaco, que está aqui não apenas na qualidade de ministro, mas de viciado em computadores. Tenho o José Magalhães, que é um padre da nova religião e um convertido. O José Fontainhas, que também é um viciado, que é um expert, é um diretor de sistemas. E o José Alberto Carvalho, que é um surfista demencial, quase. E que escreve precisamente uma coluna sobre a net, penso eu, ou a web. Deveria dizer a web? Não. A net. A net. As duas coisas. As duas coisas. Como quiser. Bom, eu vou começar pelo Sr. Ministro, embora não o trate a partir daqui por Sr. Ministro, para não ficarmos demasiado formais. Afinal, os ministros fora de horas são outra coisa. Para que serve a internet, sendo o Ministro da Ciência e da Tecnologia, para que serve a internet? Serve para muita Perguntas coisa. básicas para pessoas básicas. Eu acho que começava por perguntar porque é que não está aqui, porque é que não temos aqui um teclado. Não. E porque é que não mostramos? E porque é que não mostramos? E Porque é que não mostramos no ecrã, ao vivo, a internet, que é a única maneira de perceber isso, que as pessoas que por acaso não fizeram essa experiência percebessem. Aliás, em muitos países há canais de internet que a esta hora ou outras horas mostram precisamente isso e ajudam as pessoas que eventualmente têm computadores em casa para outros fins, para jogos, etc., mas nunca os ligaram a uma linha telefónica para ver o que é que pode haver para trás, pelo lado de trás dessa linha telefónica, que os ajudam a explorar isso. E acho que é a única maneira de falar desse assunto. Agora, desta forma um pouco idílica, brutal e idílica, em que estamos afastados dessa realidade, o que se pode dizer é muito simples, não tem nada de complicado. Um computador pode-se ligar aos outros através da linha telefónica, que esteja de um lado de cá um aparelho de telefone, que esteja uma televisão ou que esteja um computador, é a mesma coisa. Deve-se imaginar que há maneiras de que aquilo que se escreve num computador, ou aquilo que se mostra, ou o som, ou a imagem que aparece no ecrã de um computador, pode ser transmitido para outro. A diferença é esta. Quando se inventou... eu também sou engenheiro eletrotécnico, comecei por aí. E quando era pequenino fazia rádios, ainda de galena. Acontece que quando se inventou a rádio alterou um pouco o sistema de comunicações, mas criou uma enorme utopia. Era a utopia de que finalmente as pessoas podiam comunicar umas com as outras, podiam ser todas emissores e todas receptores. Isso foi assim um pouco nos tempos heroicos, dentro de uma pequena comunidade, é claro. Mas, progressivamente, as coisas sendo como são, isto destruiu-se e desviou-se um pouco. Passou a haver grandes centros emissores e a maioria das pessoas não eram emissores e compram postos receptores e recebem as emissões. A sua liberdade consiste em escolher o que é que podem receber, mas não em emitir. A democracia restabeleceu-se com o telefone. O telefone faz com que nós possamos telefonar uns aos outros e escolher para quem telefonamos e os outros escolhem também para quem telefonam. E esta rede é uma rede mundial que já existe há muitos anos, que está limitada pela língua, evidentemente, pelos conhecimentos de cada um, pelo facto de ser muito difícil encontrar listas telefónicas de quem se quer noutros sítios e, no fundo, do lado de lá, a única coisa que há são nomes. Se nós tivéssemos essas listas telefónicas todas, isso não nos dava grande ajuda. Além disso, tem de ser ao mesmo tempo. A pessoa tem de estar mesmo do lado de lá quando se telefona. Bem, a televisão veio de novo romper isto tudo. E de romper da maneira mais brutal do mundo, porque, ao contrário dos inventores da televisão que sonhavam com televisão comunitária, com de novo emissão e recepção, em que a palavra era de novo apropriada por todos nós, a televisão não foi nada disso. Passou a ser grandes circuitos de emissão, grandes máquinas apostadas na emissão e as pessoas um pouco cada vez mais enterradas nas cadeiras, cada vez mais enterradas e paradas a olhar. Bem, manipuladas não, porque nem se manipulam, aquilo fica tudo quieto, a olhar para a televisão, como agora. Bem, esperemos. Como agora. Bem, depois a internet vem reabilitar o ecrã, que curiosamente é o mesmo, na maioria dos casos, que este da televisão, o que é uma ironia do destino. E vem, pela primeira vez, permitir que
um cidadão possa, se quiser, escrever um jornal, publicar um livro, colocá-lo num computador, e esse computador é acessível por todo o mundo, desde a Austrália até aqui ao lado. É possível, e hoje é relativamente fácil, que outros encontrem esse livro. Eu, antes de vir aqui, fui abrir o computador em minha casa, entrei na net e disse internet e literatura. Quero internet e literatura. Fui ao instrumento que tinha à mão mais rápido. Milhões de referências. Bem, e fiz uma escolha, eu já fiz uma escolha para 121. Bom, e depois procurei e vi o que é que encontrava. E é muito curioso o que é que encontrava. Quando falamos de literatura podemos falar disso. Encontrei, no essencial, uma gigantesca biblioteca à escala do mundo. Biblioteca no sentido em que eu posso ir lá e encontrar e ler os livros. Os textos integrais. Tenho milhares de obras que estão ali e que eu posso rapidamente ver, folhear, consultar, procurar. Encontrei também uma gigantesca, ou gigantescas, quando eu digo uma, significa muitas centenas, não é? Em todos os países e em muitas línguas. Encontrei muitas livrarias no sentido em que são gigantescos catálogos, em que se podem encomendar os livros. Encontrei editores próprios e autores, pessoas que publicam primeiro na net antes de publicar nas revistas literárias. Publicam primeiro na net quando antes não encontram editores. Antes de publicarem livro, ou por simplesmente não encontraram um editor e estão à espera. Estamos a falar, mais uma vez, de literatura e internet. E encontrei, depois disto, tudo especializado. Biblioteca especializada nas mais variadas causas, desde os Mormons até à literatura feminista ou à ficção científica. Pronto. Bibliotecas especializadas e livrarias especializadas. Bom, encontrei isto tudo. E cada qual depois usa, como tudo na vida, usa para o que quer. Mas pegando net, exatamente portanto, nessa... Ele falou, o José Magalhães, milhões de temas, milhões de livros, Isto não é informação a mais. Nós precisamos de tanta diversidade e de desta multiplicação de setos de informação. Precisamos de pensar que existe tanta coisa. Creio que isso nos coloca em relação a outras fontes de informação. Se eu só quiser ler os irmãos Karamazov, não vou à net. Acho que não há nada. Pode ter que ir à net. Se quiser encontrar aquele parágrafo, aquela cena, então é bom que tenha aquilo em suporte eletrónico, porque pode pesquisar e encontrar num instante a cena que quer, não percorrer as dezenas ou centenas de páginas que o livro tem. Okay? Mas é mais rápido se eu for à net, é mais rápido chegar lá. Incomparavelmente mais rápido. De pegar um livro da estante, abrir, lembrar-me vagamente que na eu acho que a questão é 293. difícil colocar a questão assim, porque em relação aos livros que amamos muito e conhecemos e que já têm as nossas marcas, portanto, nós abrimos isso me interessa. Se eu quiser pesquisar, por isso. exemplo, quiser investigar a net, é útil. Mas se eu quiser simplesmente regressar a um parágrafo que gosto em particular, é muito mais simples. Acho que nunca devemos colocar, francamente, é isso que eu sinto e tem sentido, devemos jogar nas complementaridades. Não é? E há horas para tudo. Mas, de qualquer maneira, será que precisamos de tanta coisa à nossa disposição? Essa é outra questão. Isso não nos confunde. Essa é outra questão. Essa é a questão, enfim, pessoal, que cada um de nós resolve da sua maneira. E que provavelmente cada um de nós, aliás, à medida que na sua própria evolução vital vai adquirindo mais informação, vai sentindo e gerindo de maneira diferente. Ou seja, eu leio hoje de maneira diferente do que li aos 20 anos. Era um animal de leitura, possível processar cada vez mais esta informação? Eu acho que nós aprendemos a processar. Ou seja, aprendemos automaticamente a selecionar. Mas quando diz aprendemos a partir do momento em que estamos na net? Não, antes de estarmos na net e durante a nossa estadia na net. Ou seja, aos irmãos Karamazov. Claro, cada um de nós. Se quiser fazer estudo profissional sobre os irmãos Karamazov e quiser saber que estudos literários foram feitos em várias línguas no último mês sobre os irmãos Karamazov, tem no fundo uma lista infindável. Não é uma lista infindável, porque com certeza estudos sobre os irmãos Karamazov em países de língua inglesa, francesa ou italiana, nos últimos 3 meses, que quer saber para trabalho profissional, com certeza que haverá pouquíssimos. Encontrá-los exige ou ter ali à sua mão uma enorme e boa biblioteca especializada, ou fazer essa sua pesquisa através da net, de casa ou de um local de trabalho. E pode fazê-lo relativamente depressa. Deixa-me só concluir uma ideia. Eu acho que cada um de nós conhece as suas necessidades informativas. E temos que aprender a geri-las. E as pessoas são muito diferentes nisso. E há alturas em que não nos apetece ter informação nenhuma. Fechamos, paramos, vamos olhar para o mar, vamos amar, vamos olhar, vamos fazer outra coisa.
Portanto, a questão do homem ou da mulher obcecado com a informação, acossado por enciclopédias, por jornais, por livros que não leu, por amigos a quem não respondeu, por cartas por responder, por e-mails vindos de todas as partes do mundo, é uma visão apocalíptica que se colocou, todos nos lembramos disso, ou todos estudámos isso, quando apareceu, sei lá, o Gutenberg, essa coisa terrível, que era livros feitos com tipos variáveis, espalhando, quando apareceu o telefone, coisa terrível. Então agora como é que é? Estou sujeito a que me telefonem constantemente. Isso eu não estou em casa quando toco ao telefone. Grande barraca, etc. As pessoas habituaram-se a gerir isso. E por último até temos aqueles horríveis gravadores, não é? Eu telefonei para o seu gravador, lá estava o seu gravador, a seguir podia ter telefonado para o meu, estava o meu. E não foi primeiro porque eu ainda não estou. Mas lá será. E as pessoas habituam-se a fazer isso, enfim, banalmente, e a suprimir os excessos. Agora, eu reconheço que nesta matéria o primeiro impacto da internet é devastador. Quer dizer, para mim foi devastador. Porque passei... É uma espécie de enjoo. Não é? As pessoas ficam surpreendidas. O primeiro impacto é depois, posteriormente é que vem o enjoo. Não, há aquela mistura de qualquer vício, imagino eu, que é um misto de enjoo e faz deslumbramento total, porque a informação, a quantidade é absolutamente inacreditável. E depois vem o enjoo de algures, em algum momento, de uma pessoa se dar conta que de repente não vai conseguir processar aquilo. Digerir aquilo. Não vai conseguir. Eu presumo que é porque quando eu tenho 1000 e não sei quantas referências sobre um assunto que me interessa e que eu sei que existia na Biblioteca Nacional, ou seja onde for, 3 livros sobre o assunto, de repente eu tenho 2000 referências. Exatamente. Eu sei que fisicamente não vou ter tempo para processar 2000 referências. Mas há um outro problema. Mas as pessoas desenvolvem capacidades próprias de edição. Claro. Além das pessoas, além da internet, promover essa capacidade editorial de cada um, de eu publicar aquilo que quero, ou que julgo que pode ser interessante para as outras, ou simplesmente porque me apetece escrever e disponibilizar isso para as outras pessoas, também me obriga a desenvolver um espírito de edição, de eu selecionar um material que quero. No início, de facto, é vertiginoso. Quantas horas por dia que tu passavas, ou por noite? Não é um dado confidencial. Não, é confidencial. A primeira semana. Assim, na primeira semana, na altura havia pouquíssima gente em Portugal ligada à internet. O sistema de acesso à internet, o modo como acedíamos, como entrávamos na rede, era aquele que o José Magalhães descrevia assiduamente no primeiro manual prático que fez sobre a internet, que era uma coisa chamada ligação por dial-up simples, que era preciso saber uma série de comandos informáticos. Era uma coisa horrível. Era horrível. Um dial simples complicado. Não, exatamente, era o dial mais complicado. Complicadíssimo. Eu achava aquilo um bicho de sete cabeças, por cima utilizava um computador Macintosh. Há quantos anos é que tu estás a surfar? Não sei, talvez 4, 3. Entre os 3 e os 4 anos, talvez. E quantas horas é que passo agora? Mas quantas passavas ao princípio, que ainda não respondeste? No início era mais complicado, porque as ligações eram mais débeis. O equipamento que eu tinha também era menos sofisticado e não permitia muita velocidade, tudo aquilo era muito cansativo. Neste momento passo muito mais do que passava no início. Passo 4 horas por dia, no mínimo, seguidas. Sim, vou consultando ao longo do dia várias vezes para consultar correio eletrónico, para ir pesquisar informação sobre alguma coisa. E o que é que fazes, precisamente, o que é que tu fazes quando entras na net? Vais responder ou mandar mensagens por e-mail? Pesquisar informação que te interessa? Pesquisar informação. Eu utilizo insistentemente, diariamente, a internet como fontes de informação para o meu trabalho. Eu neste momento não consigo, sinceramente, isto não é presunção, nem é elogio fácil às virtuosidades da rede. Mas eu neste momento sinto muito mal quando não tenho acesso à internet, porque sinto falta da informação que está lá disponível, de que eu sei que lá está. E que eu preciso para o meu trabalho. Comparado com a CNN, por exemplo, a net... Repara, recorro tanto... Não, mas a CNN também está na net. Também está, e muito bem, aliás. E muito bem. Eu recorro tanto à internet. Está melhor porque me permite selecionar aquilo que eu quero no momento em que eu quero e não a emissão. E tenho as transcrições dos debates, está no mesmo tempo real, ou seja, quando eu estou a ver o direto da CNN na televisão, ela está na net. Não, é que não é o mesmo produto. Talvez valha a pena discutirmos isto rapidamente. Porque não é o mesmo produto. Ou seja, tal como escrevemos um livro, não é a mesma coisa que fazermos um filme. O que está lá no ambiente da internet é um conjunto de arquivos que tem, por exemplo, transcrições dos debates. Ok? Temos, sei lá, Larry King Live, etc. As transcrições dos debates estão lá. Em texto integral. E, portanto, quando eu quero... Mas o que é que disse aquele fulano? Não está o programa não é... Não, também estão pequenos extratos de filmes com notícias do dia, com coisas relevantes. Podem ser debates relevantes. Há programas especiais, em momentos
específicos que são transmitidos pela net. Portanto, podem ser visualizados, é isso? Podem ser visualizados, mas isto é um evento específico, porque neste momento a tecnologia não permite estar a debitar um programa de televisão. Portanto, quase podemos perguntar, o que é que a net não traz? O que é que a net não tem, José Fontainhas, afinal de contas? Não traz nada do que as outras coisas da vida não trazem, ou seja, é preciso não esquecer que é só tecnologia. É só tecnologia. É uma ferramenta. É uma ferramenta, exatamente. Isso é uma discussão que hoje em dia me incomoda bastante, porque alguém disse com muita razão, gostava de saber quem foi, que quando a única ferramenta que eu tenho é um martelo, todos os problemas se parecem com pregos. E é literalmente isto, nós estamos a discutir os pregos. E estamos a falar há bocado de conteúdo, não era? Os irmãos Karamazov, etc., as possibilidades que eu tenho de encontrar tudo aquilo que preciso como informação. A primeira pergunta que as pessoas fazem é o que é que lá está, não é? É duas coisas. Por um lado é um acesso à informação. Acesso à informação que é mais, digamos, mais comum para quem está habituado profissionalmente ou precisa profissionalmente procurar informação. Para quem profissionalmente precisa de consultar bibliotecas, a net é a extensão normal e a facilitação normal da biblioteca. É o mito da Biblioteca de Alexandria realizado. A Biblioteca de Borges também, é uma biblioteca de saberes, não é? Pronto, mas são bibliotecas, digamos assim. Isso é acesso à informação. Mas, por outro lado, é um meio de comunicação. Portanto, e nesse sentido, de facto, vai acima e além de outros meios de comunicação que, entretanto, fomos criando na humanidade. O telefone é um meio de comunicação interessante. A net tem menos virtualidades. Sim, porque, o telefone, por comparado enquanto, com a net, é muito mais limitado, não é? Tem limitado em algumas espécies, não limitado noutras, porque, por enquanto, muito enfim, das limitações tecnológicas disponíveis, quer dizer, não é as limitações tecnológicas absolutas, mas disponíveis hoje, fazem com que seja muito difícil ouvir a voz. E nós gostamos, efetivamente, de ouvir a voz das pessoas. E na net hoje, em geral, não se ouve a voz das pessoas. Nesse sentido, o telefone é mais humano. Mas veio reabilitar. Não sei. Eu acho que há de tudo. E veio reabilitar a escrita. Depende do sentido a que nós damos mais importância. Se é o auditivo, se é o visual. Não há uma carga de desumanização. Porquê? Depende de quem está atrás. Eu acho que não vale a pena dizia-se muito que o telefone ia desumanizador, é assim que se diz. extremos. Quando o telefone apareceu, dizia-se que o telefone vai desumanizar as relações humanas. Nós vamos deixar de nos encontrar. Foi o que se disse na altura. Vamos deixar de nos encontrar e falar. Aparece só essa coisa limitada que é a voz. Não desumanizou ligeiramente. As pessoas deixam mensagens, eu acho que desumanizou ligeiramente. Não se vê. E deixaram de conversar e deixaram de ouvir música. Não haverá uma progressiva desumanização. Nós sejamos também idílicos. Que é outra coisa. Estamos a falar do telefone. Não, mas quer dizer, não vamos agora... Vamos ao telefone? Só num instante? Brevemente. Ao telefone? Como etapa intermédia. Vou dar um pouco arrumado como temos. Vamos discutir o macaco e depois passamos ao Homo sapiens. Não acho que seja preciso ser tão gradualista. Quanto ao macaco, acho que não se pode ser absolutizador nessa matéria. Acho que nós reagimos diferentemente em relação à máquina em causa. Há pessoas que deixam de usar os pais porque é muitíssimo mais fácil dizer olá, mamãe e tal. Está despachado. Mas isso é uma questão pessoal, é uma questão de formação. E também apareceram as famosas conversas mecânicas e as party lines e as conversas sexuais, etc. No fundo, as pessoas querem poupar tempo. Agora, você era capaz de viver sem o telefone hoje em dia? Provavelmente era, se tentasse, mas não sou. Era capaz de fazer o que faz hoje profissionalmente sem telefone? Todos nós somos capazes de viver sem acesso. Não, acho que não era. O que está a fazer se era capaz de viver sem nenhuma tecnologia sem qualquer tecnologia que lhe permitisse comunicar com alguém que não está fisicamente presente. Porque é isso que o telefone faz, é isso que o correio eletrónico faz, é isso que o fax faz. Outra coisa nesta questão. Agora vamos ter que fazer só um brevíssimo intervalo. Se quiserem falar connosco, não se esqueça, 795-0593 ou 94. Até já. Estamos de volta com a internet e não se esqueça, se quiser falar connosco é o 795-0593 ou 94. José Fontainhas, pegando naquilo que disseste há pouco, é só uma ferramenta ou é só uma tecnologia. No entanto, há muita gente que não sabe nada da internet ou não sabe nada de computadores e
grosso modo, a maioria do mundo hoje ainda está nesse ponto, e que olha para esta nova sociedade, ligeiramente anárquica ou totalmente anárquica, com alguma suspeita. O que é isto da sociedade de informação? Quando dizemos que é só uma ferramenta, o que é certo é que ela veio condicionar uma nova sociedade. Que sociedade é esta? Sociedade de informação? Bom, eu penso que ela ainda não existe. Existe quando muito uma vontade de aproveitar a ferramenta ou o meio ou a tecnologia, ou seja, o que for, como dizia o Zé Magalhães há pouco, para cada um dos personagens da sociedade. Por exemplo, portanto, o político aproveita uma certa estrutura de informação na net para aquilo que faz, um jornalista para outra coisa, um ministério, uma instituição académica para outra coisa. Portanto, não existe um conceito centralizador que defina o que é a internet. Essa é a primeira questão. Se existe ou não um novo paradigma a seguir a isto, eu penso que sim, mas é uma avaliação totalmente subjetiva. Ou seja, aquilo que nós temos neste momento para avaliar o que vai ser depois são ferramentas que têm 100 anos. São maneiras de avaliar sociedades que têm 100 anos. É que esta ferramenta é muito diferente das outras ferramentas todas. É muito diferente porque há aqui uma coisa que não foi discutida. É uma ferramenta magnífica para as pessoas que aspirem a ter não apenas acesso a uma informação, mas a uma informação larguissimamente diversificada e não apenas uma mas o que é que temos aqui? Informação homogeneizadora. Uma sociedade de utilizadores, de pessoas que mas ouça, a expressão sociedade de informação é uma expressão fetiche. Tem um significado muito preciso, foi inventada por nós europeus em resposta às autoestradas da informação americanas. Ou seja, dar a ideia de que os europeus... Aliás, é por aí que começa a net, não é? Exato. O conceito da autoestrada de informação. Quando na Europa se lançou, no âmbito da União Europeia, o Delors teve algum papel nisso, acho eu, Jacques Delors, e enfim, depois teve continuidade a ideia de sociedade de informação, para dizer que não se reduzia a mudança que isto gera a uma questão semelhante às outras estradas de betão. Ou seja, há aqui coisas que vão alterar as formas de conviver, de comunicar, de fazer comércio, de governar, de nos relacionarmos, sob todos os pontos de vista. Mas trata-se portanto, é um conceito de há um grupo de pessoas que têm acesso e que está dentro deste sistema. E há depois uma maioria de pessoas que está fora. Não, mas a nossa ideia é que esta situação, esta sociedade em que a informação é instantânea, não pode ser monopólio de uma pequena minoria que concentra em si todos os meios. Mas não que o José Fonteira está a dizer da mudança de paradigma. Mas não pode... Claro que é um número preocupante e que eu revi há pouco tempo e fiquei alguns segundos a olhar para aquilo, que é 2/3 da humanidade nunca fez uma chamada telefónica. Pois, 2/3. Era disso que estávamos a falar. Para além de 2 em cada 3 seres humanos nunca pegaram num telefone. Por exemplo, esta semana estive a ler pela primeira vez um pequeno perfil do Bill Gates na Time, feito por um grande jornalista chamado Walter Isaacson, e fiquei aterrada. Porque fiquei aterrada por duas razões. Porque me pareceu que era o discurso de uma criança muito inteligente, mas era ainda um discurso de uma criança na sua avaliação do mundo, uma criança com um poder enorme sobre esta sociedade, precisamente. E, por outro lado, porque a certa altura ele dizia isto tal qual, se eu consigo reproduzir bem, um dia conseguiremos reproduzir o mesmo sistema binário da vida orgânica, que tem como base o carbono, vamos conseguir reproduzi-lo em silicone. Ou seja, vamos ter máquinas com vida. Isto é uma questão boa para o cientista, ou José Magalhães. Neste momento, eu acho que já ninguém se lembra do que teria dito sobre a vida, sobre a biologia e sobre o futuro da humanidade. Não, mas em todo o caso ele está a pôr milhões e milhões de dólares no chamado projeto Genoma Humano. Marcou a história. Não, mas esta é uma questão houve um homem que inventou o telefone e outro que inventou a rádio. Sabe o que é que o Marconi disse sobre o futuro da humanidade, o futuro da vida, etc. Não, nem isso interessa a ninguém hoje. Mas será que o Marconi e o Bell... Será que o Marconi e o Bell têm as oportunidades de intervenção que tem o Gates? Estamos a falar de pessoas que vão ficar na história, com certeza, muito mais do que o Bill Gates. O Bill Gates, daqui a uns anos... Acha que sim? Eu não acho, eu acho que tenho a certeza disso nessa matéria. Portanto, o Marconi ou o Bell têm um lugar claro na história. Duvido que o Bill Gates fique com esse lugar na história. Eu confesso que não tenho. Zé Alberto, não tenho exatamente ocasião, não sei. Vamos ver. Ainda bem que se provocou este assunto. Mas estamos a falar de futurologia, portanto não serve. Agora, eu queria simplesmente ver retrospectivamente. Esses foram muito importantes. Se calhar o Bill Gates, vocês têm toda a razão, vai ser importantíssimo. Mas, enfim, esses já foram muito importantes e aquilo que eles disseram fora daquilo que eles disseram não foi muito interessante. Mas a questão da Clara é bastante desafiante, que é saber até que ponto é que a ciência pode ir e a tecnologia na replicação de coisas que nós considerávamos únicas. Somos nós, estamos aqui, de carne e osso, ninguém pode imitar isto, isto é único. Julgamos nós. Agora, com 1000 diabos, eu imaginar um outro Magalhães era horrível. Assustava-me, aliás, eu não suportaria. Mas isso foi que ninguém.
Agora, isso é possível? E esta interrogação acho que é uma interrogação existencial, que nós fazemos desde a noite dos tempos. Agora, francamente, não me parece preocupante, porque o que está a acontecer é que... O que me parece preocupante é este discurso, não é ele ser capaz de fazer isto. O que me parece preocupante é este discurso na boca de uma das pessoas mais poderosas do mundo, se não, talvez o homem mais poderoso do mundo. Ele é ou não é o homem mais poderoso do mundo? Então chama-lhe... Tão estranho, tão estranho, tão não estranho. Mas a Clara está preocupada. Esse fetiche do homem mais poderoso do mundo. Está preocupada. Será que ele também quer uma estátua? Será que não sei o quê? Eu não sei. Ele só tem dinheiro e poder. Ele pode construir várias estátuas. Não, o dinheiro e o poder não sei. O dinheiro e o poder têm-no a ele. Mas o Alberto está mais do meu lado, não? Será? Não, eu acho que o Bill Gates tem, de facto, um poder considerável, atendendo sobretudo às inovações tecnológicas que ele introduziu na humanidade, e que não foram tantas como se pode fazer crer, como se pode pensar à primeira vista. Mas eu também tenho uma opinião um bocado enviesada. Depois estas coisas nos computadores, nós tomamos partidos por algumas... Claro, mas por alguns sistemas. Posso voltar um pouco à internet, à questão da internet. Há um aspecto que não foi ainda visto na questão da internet, para lá do acesso à informação e da comunicação. É que há um fenómeno social que se passou na internet nestes últimos anos e que esse acho que é uma questão de sociedade e que pode ser muito importante. Acreditando, como eu acredito, que o que se está a passar é um fenómeno muito parecido com o que se passou com o telefone, isto é para generalizar. A internet vai se generalizar a praticamente todos os locais de trabalho e todas as famílias, tal como... O seu Ministério já está a trabalhar nisso. Para as escolas, já falamos disso, mas, enfim, como o telefone foi. O telefone também parecia, ao princípio, ninguém acreditava que o telefone fosse totalmente banalizado. Hoje o telefone é totalmente banalizado. Mas eu estou a falar do telefone porque é um bilateral, digamos assim. Todos telefonam aos outros e recebem telefonemas, como a internet. Bem, o que é que está a acontecer na internet? É que o meio permite uma nova forma de associativismo. Renovou totalmente os modelos do associativismo. Hoje existem grupos na internet, grupos em que qualquer pessoa pode entrar ou sair, grupos que se dedicam a trocar impressões, a trocar experiências sobre determinados assuntos. Então, as pessoas conversam. Grupos de amizade, grupos de interesses profissionais, grupos de militância política, grupos de militância social, etc. Houve uma renovação do associativismo livre, à escala do planeta. E isso é novo. Quando estava semi-morto o associativismo clássico local e as formas de associativismo clássico local, esta técnica vai reabilitar, por um lado, a escrita, porque tudo isto se faz escrevendo, não é falando, é escrevendo palavras, à moda antiga. E lendo as palavras? Não, fala inglês, em qualquer língua, na língua que quiser, escreve em português, para quem sabe português, pronto, se quiser fazer-se entender pelos que só sabem inglês, escreve em inglês, se quiser fazer-se entender pelos que só sabem volapuk, escreverá nessa língua. Depois... Se o Urdu, se eu souber Urdu, é difícil. Isso não sei. Mas não há nada no computador que proíba. Os computadores ou a internet, etc., não escolhem línguas. Como o telefone não escolhe uma língua. Você pode falar pelo telefone na língua que quiser. Pode escrever no computador na língua que quiser. Mas isso vai ser, quer dizer, é inevitável que as escolas e que a sociedade vai ficar toda informatizada, é isso? Eu acho que isso é praticamente inevitável. Quando se sabe que em Portugal as escolas não têm ainda as bibliotecas. Acho que é inevitável. Vão ter isso, faz parte do José Maria de Gago que está a organizar isso. O que nós estamos neste momento a fazer é a dar conectividade a todas as escolas, fazer com que dentro de poucos meses, espero que em maio isso esteja pronto, todas as escolas, a partir da primária até ao fim do secundário, estejam todas ligadas à internet. O que significa ligadas entre si. Todas as escolas? Todas as escolas, em maio, todas as escolas, a partir do 5º ano, até ao fim do secundário, públicas e privadas estejam ligadas à internet. O único problema é se for só um computador em cada escola. Não é um problema. Isso não é um problema. Isso vai criar um problema e ainda bem. Eu acho que a internet vai criar problemas nas escolas e ainda bem que vai criar problemas nas escolas, porque são problemas positivos. Isso não significa que as escolas vão ter que investir em tecnologia e equipamento? Significa que o Estado vai ter de investir em tecnologia. Mas nas escolas privadas, por exemplo? Nas públicas e nas privadas. Porque nós não estamos a falar do proprietário das escolas, estamos a falar das crianças que lá estão. E, portanto, as crianças que lá estão têm de ter todas... Portanto, é o próprio Estado que vai permitir que esses... Exatamente. Por extensão, nós temos hoje uma rede nacional que liga entre si as universidades e os centros de investigação, que já funciona há muitos anos, e que é essencial para o trabalho universitário e para o trabalho de investigação. Essa rede está a ser estendida às escolas do ensino básico e secundário, e estendida a todas as bibliotecas públicas e às bibliotecas municipais. Quer dizer que o próprio Estado vai dar formação aos utilizadores que vão estar nessas escolas. Ainda que há um grande mito de formação, com certeza que é preciso, mas também é preciso não esquecer
que há um grande mito à volta da formação. A formação é toda mais simples do que se julga nestas tecnologias. Colocar um telefone em casa de uma pessoa provavelmente também precisa de alguma formação, não é? Mas não é bem. Não é um falar ao telefone é um bocadinho mais fácil. Bem, do que... Para quem sabe ler e escrever, a internet precisa de uma formação relativamente simples, até porque em grande parte ela se explica a si própria. Ela está a evoluir e ela explica-se a si própria. Se estiver habituado com alguém amigo que lhe ensine como é que começa, depois lá dentro explicam-lhe como é que continua. E quando muda, explicam-lhe como é que continua. Mas eu insisto neste ponto, acho que está a gerar-se uma nova forma de comunicação social, de participação social, de participação cívica, através deste meio e de reabilitação da escrita que ninguém esperava há uns anos atrás. E de reabilitação da escrita. Este pode ser um elemento central para reabilitar a escrita, inclusivamente junto dos jovens e nas escolas. E não é por e se nós não fizermos isto nas escolas, introduzimos fatores de exclusão social muito grandes. Porque só os ricos é que terão em casa. Ora, mas depois, por isso as é que é crianças essencial... que saem da escola e têm um computador em casa têm sempre uma vantagem sobre aquelas que têm só o computador da escola, com certeza, não é? Sem dúvida. Mas isso é um problema social pois é, mas quanto sério, mais computadores... a internet não é um milagre. Quanto mais eu andar na net, melhor. Mais informação vou passando, mais se houver computadores na escola, e se houver computador nas bibliotecas públicas, e se houver computador nas bibliotecas da Gulbenkian, e se houver computador em todos os sítios, nas sociedades recreativas, etc., terá muitos jovens que sairão da escola e que passarão alguns tempos livres, se não estiverem em casa, em espaços públicos, e reabilitará o espaço público. Isso é um investimento de quanto? Não é muito. Deve calcular, está um concurso público a decorrer. Não é muito agradável estar a falar de... um computador para cada criança e depois teve que voltar atrás. O preço dos computadores está a diminuir. Pois, mas também ficou obsoleto. Se não é verdade que esta tecnologia ficou obsoleta. E cada vez mais barata. Cada vez mais barata. Esta questão de estarmos aqui a falar de uma rede de computadores e ela 6 meses depois já estar obsoleta. 6 meses não. A rede per se não está. Nem os computadores estão obsoletos. Os nós dessa rede estão. Mas isso os nós? Sim, mas não é em 6 meses, quer dizer, pronto. Que seja um ano. Bom, mas é uma tecnologia que ficou obsoleta na parte... Mas de que é que estamos a falar? Obsoleto em que sentido? Ou seja, eu tenho um carro há 4 anos, está obsoleto. Anda perfeitamente bem, compreendo. Não tenciono, aliás, trocá-lo. Já devia ter feito isso. Portanto, quando falamos da palavra obsoleto, é preciso também não ter o mito da última máquina que está agora a sair dos Estados Unidos, etc. Atenção que é uma coisa que o seu carro não tem, que é software, porque a questão é a seguinte. Claro, posso atualizar a minha maquineta constantemente. Porque eu cada vez tenho software que precisa de mais máquina, que por sua vez, pelo facto do software precisar de mais máquina, existem máquinas mais potentes, por sua vez, isto é uma pescaria rápida. Mas depende das aplicações que usa, não é? Exatamente. Mas talvez não, se quer só fazer correio é muito simples, não precisa de grande coisa, não é? E tem um grau de obsolescência muito mais, um tempo de obsolescência. Mas esta preocupação da Clara parece-me perfeitamente justificada, porque as pessoas fazem contas. Eu creio que a barreira económica é ainda hoje muito importante o acesso. Depois há uma outra barreira, a barreira cultural. Eu acho que nós estamos a ultrapassar a segunda. Mas a barreira económica tem de se combater. O que é que lhe causa suspeita? Não, a mim não em particular. O que é que causa suspeita na sua percepção? A maioria das pessoas, para já, não sabe o que é. Portanto, tem dificuldade, por isso é que eu comecei por perguntar para que serve, porque não percebem o que é. E, em segundo lugar, têm medo de ser demasiado difícil o acesso, a manipulação da máquina. Portanto, mas eu acho que eles, os cientistas e os técnicos, resolveram-nos esse problema. Quando eu escrevinhei o tal roteiro sobre a internet, portanto, é fácil. Foi há muitos anos, parece no outro século, fácil. E aquilo parecia-me fascinante, mas parecia-me complicado. Eu disse, tem que escrever uma coisa a dizer às pessoas, ouçam, isto não é para os cientistas, isto é também para nós, a gente comum. E era essa a minha única qualificação, era um utilizador comum. Então, um amador interessado e tal, queria saber como aquilo era e contar aos outros. E dizer, entrem nisto, não percam o tempo com grandes especulações sobre isto vai mudar a vossa vida terrivelmente, se vão ficar viciados, se vão ser padres ou não padres, quer dizer, por amor de Deus, usem. E depois vejam para que é que vos serve concretamente, porque para um comerciante a utilidade é uma, para um cientista é outra, para um escritor é outra, para um artista é outra. Veja, por exemplo, o que é, nós temos uma necessidade, o Zé Mariano deu o exemplo da literatura, mas imaginemos que queremos pensar em cinema. Há arquivos espantosos na World Wide Web, portanto, na internet, arquivos multimédia, aliás, onde encontramos as fichas dos filmes, a descrição dos autores, a biografia respectiva, as condições de elaboração, como é que foi filmado, as dificuldades da filmagem, as fotografias, ou seja, um portfólio que antigamente nos jornais, por exemplo, era privilégio dos críticos de cinema. Mais ainda, há sistemas inteligentes, agentes inteligentes, que informados... Uma quase democratização da informação. Eu acho que sim.
Acho que, aliás, é um juízo geral. Concordo, eu absoluto, e até por numa outra perspectiva. Mas fala dos agentes inteligentes, Alberto. A questão de um tipo poder escolher. Eu gosto de cinema assim assado, com o ator tal ou tal, e ir parar a minha caixa de correio essa informação. Antes do programa começar, eu contava que estava com uma ressaca de ontem à noite, porque tive a instalar um programa novo no meu computador, que é relativamente revolucionário, pelo menos no processo de pesquisa e de transmissão da informação. O Pointcast Network. O Pointcast, magnífico. Mas explica o que é isso. Eu digo, traços gerais e grosso modo. Eu digo a este programa... Se um computador antiguinho, já não podias meter esse programa. Provavelmente, talvez não, porque aquilo exige muita memória RAM. Voltamos ao ponto. É um facto. Mas eu dou ordens àquele programa e digo, eu quero saber, eu quero ser informado periodicamente das cotações de 6 empresas, por acaso só podem ser americanas, mas é por outros motivos, de 6 empresas, e digo quais são as empresas, quero saber todas as informações disponíveis na rede sobre basquete, quero saber todas as informações sobre o Frank Sinatra, por exemplo. E dou estas ordens ao programa e não me preocupo mais com aquilo. Essa informação vai-me aparecer no ecrã do computador com a periodicidade que eu determinei e sob a forma que eu determinei. E quais são as fontes dessa informação? É a agência Reuters, por exemplo, o Financial Times, a CNN, várias... Como podem ser fontes portuguesas, se houver portugueses a comprarem os emissores daquela tecnologia e usarem-nos. Ou seja, você pode ter o seu emissor deste tipo de tecnologia e para as pessoas que querem saber o que é, claro, para se obter o tal ou tal, poderem obter essa informação. Ou juntar os seus artigos, bombardear-nos. Há jovens, adolescentes, eu gostava de acrescentar aqui mas ouça, a dificuldade é esta, é que só é bombardeado quem quiser. Eu acho que isso é novo. Ou seja, só serão bombardeados pelos seus escritos mas por um lado quem é um gostar paradoxo, deles. Temos uma democratização da informação, mas por outro lado essa gente que tem o acesso é uma sociedade per si, quer dizer, é uma casta, não é? Claro. Não pode ser uma casta. Há jornais escolares que antes eram feitos em copiógrafo e que hoje estão feitos na net. A grande diferença é esta, é que aqueles jornais escolares correspondem-se com portugueses que estão em Toronto, com portugueses que estão na Argentina, com portugueses que estão na Alemanha. Essa é a grande diferença. Mas são os jornais escolares. A quantidade de jornais portugueses que existem neste momento em versão eletrónica é espantosa. Existem dezenas de jornais regionais que eu jamais leria se eles não tivessem publicação eletrónica. Aliás, a utilização que os jornais, que a imprensa escrita está a dar à internet aliás, isso altera completamente o mundo da imigração. E da relação do mundo dos jornais. Convida-vos, jornalistas, a imaginarem novas formas de produção. Por exemplo, a Luz abriu agora um serviço, já tinha aberto para rádios locais, de difusão do seu noticiário aos jornais regionais, não da forma clássica, que aliás era caríssima, mas através da internet. O que significa que quem tiver o nome do utilizador e a password que é convencionada, acede... tudo na net. Óbvio. Aliás, você quer meter, por exemplo, o Parlamento, não é? O Parlamento já está. Ou seja, já colocámos o Diário da Assembleia da República, os debates em texto integral na internet. Os debates em texto integral. E repare, temos que o fazer. Sabe quando é que custa a edição em papel com 1.200 exemplares do Diário da Assembleia da República? Também é bombardear as pessoas. Não, é só os que quiserem. Quem quiser vai lá buscar. Isso é que é magnífico. Ou seja, quando a Clara precisa de saber o que é que se discutiu, sei lá, em matéria de lei, uma lei na área cultural, sobre matéria que lhe interessa, sei lá, a lei da cópia privada... Está toda a gente na net, até o Papa, não é? Óbvio. É bom esclarecer. Eu acho que só de ir lá, mas repare, eu queria falar do preço. O Diário da Assembleia da República, 1.200 exemplares, custou em 96 90 mil contos. 90 mil contos. Dos quais 400 são para consumo interno, o resto são para 400 juízes, por força de uma determinada lei, que está um pouco desatualizada, não faz sentido. E os outros vão para assinantes da imprensa nacional. Ficam, talvez, meia dúzia para as pessoas comprarem. Os preços de uma edição com a proposta de lei do orçamento são cerca de 4 contos. Sim. 4 contos. Ou seja, é inatingível. Aliás, eu dou o texto a quem posso. Agora, repare, é incomportável. Além de termos que renegociar aquilo, não podemos fazer chegar, digamos, a publicação que reflete os debates parlamentares a todo o mundo, porque seria incomportável. Chegar através da internet é comportável. Mas é também uma forma razoavelmente democrática de editar outros tipos de coisas que nunca seriam editados. Quer dizer, passa pela cabeça de alguém reeditar certas obras do século XV, XVI, da história da literatura portuguesa. Não passa. Nós sabemos, como era nas faculdades, quando queríamos determinados textos, não há. Ou estão com o professor, ou só há um exemplar e é reservado. Mentira. Publica-se, digitaliza-se e torna-se automaticamente consultável em toda a parte, e não pensemos só em Portugal,
Pensemos nos portugueses que são do estrangeiro, naturalmente, mas pensemos nos lusófonos, que há especialistas em universidades estrangeiras e que querem documentos. Se nós não os pomos na internet, devo dizer, a Biblioteca Virtual Portuguesa está no Brasil. Honra lhe seja feita, de resto. Mas isso significa que nós, portugueses, não temos uma contribuição e não temos, como devíamos ter, o projeto Camões, com centenas de obras literárias da nossa história, desde a fundação à atualidade, sem violação nenhuma de direitos de autor. Não é? Os autores mortos, predominantemente não têm, obviamente, caem no domínio público, portanto podem ser livremente publicados. E nós temos que fazer isso, pois não choremos que a internet não fala português. Já que falamos em direitos de autor, não é complicado legislar nesta matéria fluida da net? Com a imagem, não é? O mesmo se passa com o museu e a imagem. Hoje em dia, o acesso às imagens do mundo, para quem não tem, mais uma vez em termos democráticos, para quem não tem acesso a todos os museus, a ir aos sítios, a consultar os grandes livros de arte, etc., está na net. É relativamente fácil encontrar uma determinada pintura ou um determinado museu e ir ver. Bem, a qualidade não é ainda o melhor que existe, mas já é razoável. Mas não há aí uma grande diferença, precisamente, entre a vida e o ecrã? Ou seja, quando eu vejo lá as meninas... Com certeza, como há uma diferença entre num pequeno ecrã de um computador e quando vou ao Prado e vejo Velázquez... Como há a diferença entre o livro de arte e o museu? Com certeza. Mas acho que também não vale a pena mitificar isso muito. Eu no meio do mês fui ver a Gioconda, havia uma bicha enorme, japoneses, turistas, etc. E éramos todos autorizados a ir a correr, quase a trote, passava um instantinho, empurrar para a frente e foi esse o nosso embate com a Gioconda. É melhor o gozo egoísta. Não é? Nem a tivemos de fronte, tivemos 15 segundos e muito à pressa porque havia alguém à frente e tu despacha-te que eu quero ir ver o gozo egoísta da Gioconda. Não mitifiquemos isso. Agora, obviamente, estar em frente a Guernica, lá, naquele ambiente, etc., é diferente, óbvio. Ou seja, o que eu estou a tentar... E ainda não falámos do cibersexo, naturalmente. Perguntar é se não passamos a substituir tudo por tudo. Ou seja, como tudo está na net, desde o Papa até Deus, praticamente, não é? Não, mas há uma grande diferença. Se não passamos a ter uma escala de substituições, como no telefone, não visitamos os pais, podemos telefonar, passamos a telefonar. Não passamos a arranjar uma escala de substitutos da própria vida e da própria realidade. Não acho que a vida seja e da sensação estética que se tem. Mas não falemos disto em termos de dever ser. Eu não acho que a tecnologia pode-se viajar na net. A tecnologia não tem essa... Não faz milagres. Não faz milagres, nem produz essas tão profundas alterações. Há elementos centrais há ritmos profundos eu estou um na bocadinho nossa decepcionado vida. com a discussão. Quer dizer, eu imaginava que quando se fosse discutir conteúdo, se ia discutir aquilo que é único na net. Porque nós até agora discutimos única e exclusivamente a transladação daquilo que existe nos formatos e nas estruturas formais atualmente para um outro formato, uma outra tecnologia. Porque aquilo que me fascina a mim na net, aquilo que sempre me fascinou desde o princípio, é a possibilidade das ligações. É a questão, é aquilo que eu faço dos hiperlinks, das hiperligações, das ligações ativas. De eu estar a ler um texto de Camões, por exemplo, em que me fala de um mar do Índico qualquer, e ter sublinhar, e eu de repente quero saber o que é. Pico ali e vou ter uma explicação sobre o mar Índico. Por sua vez, nessa explicação do mar Índico, há uma outra explicação qualquer sobre os barcos piratas árabes do século XII. Pico ali e vou ver. Acho que isso que me deu ao princípio... Não é específico da net, não é? Portanto, isso pode existir num CD-ROM. Não pode. O CD-ROM está com essa dimensão infinita, limitado. não. Claro, está limitado. Mas isso é uma diferença importantíssima. O hiperlink está ali, não é? Quer dizer, está no CD-ROM. Mas isso é uma diferença importantíssima, ao meu ver. Porquê? Porque eu, no princípio de navegar, quando ainda tinha tempo a gastar com isso, o que eu fiz foi recolher uma série de informação que eu nem sequer sabia que existia. E factos que eu não fazia a mínima ideia que pudessem existir. Era isso que me atraía. Fundamentalmente é este género. É o mais fascinante. Mas já deixaste de navegar? Porque eu passo por sítios e é absolutamente já deixaste de navegar? Porquê? Neste momento deixei de navegar por duas razões. A primeira é uma óbvia falta de tempo, porque o meu corpo tem que estar, às vezes, fisicamente distante de um terminal. Se bem que eu sou fundamentalmente uma pessoa da área de sistemas, portanto, trabalho em frente a computadores. A segunda é processo. Porque a partir do momento em que eu tenho uma ligação permanente à net, como tenho neste momento, e como já tenho há algum tempo, o computador está sempre aberto, o browser está sempre aberto, o browser é o software que me permite ver páginas, está sempre aberto, e para mim funciona como se fosse um manual permanentemente aberto em cima da minha mesa. Preciso de qualquer coisa, vou ver. Portanto, vou ver aquilo que preciso e não ando a passear por sítios que não preciso, porque já sei que se começo. Só 5 minutos, são só 5 minutos. E depois continua. E de repente, 5 minutos transformaram-se em 5 horas, são 3 da manhã. Mas é um prazer, é um vício porque é um prazer.
e é um prazer sob vários pontos de vista. Tu há bocado falavas em 4 horas. 4 horas numa vida de trabalho ocupada como a tua. Mas aquilo são 4 horas de trabalho. São 4 horas ocupadas a outras coisas. Ele está a trabalhar. Ele está a trabalhar. Deixei de ver televisão. Portanto, exatamente. Mas deixei de ver televisão, por exemplo. E não me sinto nada prejudicado por isso. Nada, ao contrário. Eu sinto muito mais enriquecido. Isso é que é extraordinário. Eu sinto muito mais enriquecido e aprendo mais coisas, tenho contacto com mais coisas do que teria se estivesse frente a um ecrã. Já não sentes que era necessidade de ver televisão? Não sinto. Enfim, também não sei se será menos exatamente por causa da televisão. Mas não, convém não assustar as pessoas, porque cada pessoa tem a sua experiência pessoal. Eu, por exemplo, acho que depende das horas. Estou a ver, tenho TV cabo e comecei a zapar. Mas comecei a zapar seletivamente, portanto, também não tenho excessivo tempo. Zapping. Portanto, não é obrigatório que se prescinda da televisão, atenção. Tal como não é obrigatório que se prescinda da leitura do belíssimo livro, da revista. Agora, o que há de novo, acho que é interessante explorar isso, porque o que há de novo é cada vez mais cheio de novidades. Ou seja, quando eu arranquei com esta história foi porque estava a fazer pesquisa académica para uma tese. Muito bem, portanto, o que eu queria era aceder a revistas jurídicas, aceder a informação sobre o meu tema, fui para o sítio onde estava a trabalhar por isso mesmo. Entretanto, a rede e a internet mudou. E, portanto, em vez de textos, num interface feio, num ecrã preto e branco, etc., o que nós hoje temos é, cada vez mais, explosões de cor, de som e de imagem. E o multimédia é uma verdade na internet, e será cada vez mais, acho eu, no futuro. E, portanto, o que nós temos é, por exemplo, a possibilidade de ouvir rádios em direto na internet. Repare que também transmitimos um debate do orçamento da especialidade através da internet, gastando uma quantia ridícula. Eu gastei 50 contos com essa experiência de transmitir o debate na especialidade do Orçamento de Estado através da internet para todo o mundo. E segundo sei, não foi por videoconferência por pequenos problemas técnicos. E não foi por videoconferência porque falhou ali uma coisa. Eu não queria dizer, a Assembleia vai discutir, veja, em direto, e depois as pessoas verem umas imagens e dizem, mas então é isto, a internet, que porcaria, que horror e tal. Mas, portanto, isto é possível e, portanto, temos estações de rádio em direto através da internet. Temos textos de tipo novo, documentos de tipo novo, em que eu estou a ler um texto e diz e ontem o Clinton declarou não sei o quê. Carrega-se e ouve a voz do senhor a dizer não sei o quê. E depois à frente... Não sei se me interessa. Não, mas ouça, o que lhe interessar, repare, isso é que é fascinante. Procurar o que lhe interessar. Porque assim isso não lhe interessa literalmente nada. Ok, perfeito. Busque o que lhe interessa e é bem natural que nessa área você encontre documentos de tipo novo. Uma boa pessoa que se interessa por tudo é terrível. Onde tem... Mas isso é o seu drama pessoal e o meu. Não estou a dizer que é o meu. É o nosso drama pessoal, ou seja, temos sempre alguma consciência culpada em relação à pilha de livros que está no chão para ler, não é? Ou que se comprou e cobiçou, mas ainda não foi possível comer. A pilha de livros. Tal como não lemos todas as notícias do dia do jornal. Exato. Temos capacidade seletiva. Nem lemos todos os jornais. Gatas logo à partida. Bom, mas vamos fazer aqui outro intervalo e voltamos já com a NET. 7950593 ou 94. Até já. E o falatório está de volta com os meus distintos convidados neste tema da NET, em que eu faço de idiota da aldeia, como toda a gente já reparou. Vamos ter o Ricardo Vilares em linha, que está a falar de Mãe Martins e que é professor. Boa noite. Boa noite, cumprimento por todos os presentes e, para ser muito rápido, a questão que ponho era esta. Uma das questões que me preocupa, e temos aí o Ministro Mariano Gago, em relação às escolas, à internet nas escolas, tem a ver com a habituação dos alunos ao uso deste novo suporte. Concretamente, quem garante, quem faz a validação científica da informação que corre na net. Nós sabemos quem somos, quem está deste lado, muitas vezes poderemos não saber quem está do lado de lá. Porque na net não há só instituições científicas, universidades, há também pessoas individuais que têm as suas homepages e, portanto, fazem circulação de informação e realmente, como professor, esta questão coloca-se. Eu sou professor de História e realmente são temas latos e quem garante, quem faz a validação científica, quem nos dá essa segurança na net. Esta é a questão e boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigada. Penso que o José Maria Ninguém garante. É como numa biblioteca. Se tiver uma biblioteca escolar, uma grande biblioteca escolar, ou escolheu de facto os livros que lá estavam e tem a garantia de que todos os livros que lá estão segundo o seu critério, cientificamente corretos, ou então, bom, se os alunos forem para lá, pois com certeza que haverá artigos em algumas enciclopédias que lá estão, que se calhar estão cheios de disparates, etc. É um problema que está a ser discutido em todos os países que estão a desenvolver telemática educativa.
Normalmente, o processo de aproximar isto, porque o tempo também das crianças na escola e na biblioteca escolar será curto, será pequeno, é serem orientados, é serem ajudados. E quase todos os países que estão a desenvolver telemática educativa têm páginas de ajuda, quer aos professores, quer aos alunos. Por exemplo, quer preparar uma aula de História como professor ou uma aula de Geografia como professor, clica em Geografia e aparece-lhe, alguém fez esse trabalho por si, uma universidade, um grupo de professores, uma associação de professores, aparece-lhe os principais sítios onde pode procurar informação validada. É validada por uma associação de professores, ou é validada por uma universidade, ou é validada por um ministério. Pode, evidentemente, escolher outra coisa, se quiser, mas ali tem uma orientação validada. O mesmo se pode fazer para trabalho escolar e para trabalho de alunos. Exato. É preciso não esquecer que isto é trabalho que pode ajudar o trabalho escolar, mas que faz parte da comunidade educativa, faz parte da vida educativa, como tudo. O livro, tal como a enciclopédia, tal como a internet no trabalho escolar é no essencial. Isto é uma grande enciclopédia, uma abertura da biblioteca escolar ao resto do mundo. Permite a pesquisa mais rápida, permite uma pesquisa mais diversificada e permite combinar fontes de informação. Evidentemente, tem de haver validação. E essa validação pode-se obter através de utensílios que, em alguns casos, já estão ao nosso dispor na internet. De acordo, eu acho que estou inteiramente de acordo, mas creio que os próprios professores e, digamos, a sociedade deve organizar-se para uma espécie de mecanismo crítico de validação ou contra-validação. Vigilância. Sendo certo, não vigilância num sentido, digamos, repressivo, mas no sentido de emissão de uma opinião. E o que é fantástico na internet é que é possível exprimir opiniões críticas, dissidentes ou outros pontos de vista com grande facilidade. E se, portanto, os professores de História, por exemplo, entenderem que uma determinada obra é especialmente inepta e cientificamente absolutamente desaconselhável, o que podem fazer é precisamente, na sua recensão, no seu boletim, dizerem, cuidado, aquela obra está cheia de disparates, a saber. O primeiro é este, o segundo é este, o terceiro é este. Na internet está o dogma e estão as heresias todas, portanto. Sim, até há arquivos de obras censuradas, por exemplo. Censurar esta obra, está aqui livremente acessível. É uma ideia que me agrada. Mas para efeitos escolares é preciso ser simples e é preciso que haja muita informação facilmente acessível para que o trabalho seja humano, não é? Quer o trabalho do aluno, quer preparar um trabalho para o dia seguinte, quer o trabalho do professor, quer preparar uma aula e que não tem horas para andar à procura da informação. É preciso que haja instâncias que façam esse trabalho por ele e que o ajudem a ir diretamente ao sítio. E essas instâncias têm de ser oficiais, académicas, etc. Vamos ouvir o Francisco Ibérico Nogueira, que é médico e que nos está a falar de Lisboa. Boa noite. Boa noite. Olha, muito boa noite. Eu estou a achar este programa interessantíssimo e realmente o motivo que me levou a ligar foi porque eu acho que talvez os espectadores não estejam a perceber-se bem do interesse prático de algumas situações que a internet pode resolver. E eu lembrei-me, por exemplo, que como eu utilizo a internet já há bastante tempo, hoje em dia já não perco muito tempo, já não sou um viciado na internet e vou direito aos assuntos mais que me interessam. Eu, por exemplo, comecei a utilizar tecnologia laser há relativamente pouco tempo e um bocadinho conjuntamente com cirurgiões de outros países do mundo. E realmente, num dos tratamentos de uma lesão cutânea que eu tive uma pequena hiperpigmentação que me surgiu e que alarmou um bocadinho a minha paciente. Ora, eu, em vez de estar a telefonar para os meus colegas americanos e brasileiros, etc., que às vezes não são fáceis de contatar, resolvi entrar num grupo de discussão de cirurgia plástica na internet. E expus o meu problema e a complicação que tinha tido. E realmente, isso é que é espantoso na internet, é que é uma solidariedade impressionante. E 2 dias depois tinha no meu correio eletrónico aí umas 30 respostas, desde o Japão aos Estados Unidos, ao Brasil, etc., e que me permitiu rapidamente resolver a questão. É exatamente e assim como esta questão prática, acho que, por exemplo eu quando vou viajar ou ir procurar um país onde eu possa fazer praia, de repente vou à internet saber qual é o clima, a imagem do satélite, ou, por exemplo, marcar um hotel nos Estados Unidos e saber os preços dos hotéis, ou, por exemplo, a minha filha que tem 11 anos e que, de repente, quando tem algum programa para um trabalho para apresentar na escola, normalmente já vai à internet pesquisar. Outro dia fez um trabalho sobre os cangurus, por exemplo, que às vezes não é fácil, de repente, apanhar aqui literatura sobre isso. Mas na Austrália é capaz de ser, não é? Claro. Não sei. Mas é isso que eu acho. No seu caso específico, é um cirurgião plástico conhecido. A internet serve-lhe não só para atualizar, mas para resolver dúvidas ou problemas? Vou pesquisar todos os últimos artigos que saem nas revistas, vejo o que é que se está a fazer nas clínicas nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, em todo lado, e quando tenho alguma dúvida, realmente essa é a grande vantagem dos grupos de discussão, é permitir em segundos saber discutir um problema e saber quais são as soluções para determinado problema.
Exatamente. Era isso que eu queria só comunicar. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Muito obrigada pela sua intervenção. De facto, esta possibilidade de uma comunidade de médicos, ou de advogados, ou de juristas, ou de jornalistas, de comunicar entre si e de se autoaperfeiçoar. Eu acho que isto altera e acelera a existência de um modo de conhecimento científico na sociedade. Solidariedade foi a palavra utilizada. Que este telespectador impôs aqui, que era a prática corrente quando tudo isto começou na comunidade científica, em meios científicos muito especializados, aqui há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás. Não era corrente isso nas outras profissões. Ora, este modo de comunicação, de pesquisa, de procura de dúvidas, de debate, que era típico de comunidades científicas à escala mundial, hoje começa a ser próprio de comunidades profissionais à escala mundial. José Fontanha, e isto é muito importante para nós todos. Os teus pares? Eu faço isso com os meus pares e precisamente queria utilizar um exemplo prático, muito parecido com o do Dr. Ibérico Nogueira, só para chamar a atenção um pequeno detalhe, que é o seguinte. Eu trabalho numa empresa, portanto sou responsável por uma série de máquinas que são vitais para o funcionamento da empresa. Aconteceu-me isto há pouco tempo. Uma das máquinas estava em baixo. Eu tenho uma empresa que precisa urgentemente de ter aquele sistema a funcionar. Um problema absolutamente estranho. E que eu decidi lançar às esferas, lançar aos grupos de discussão o meu problema desesperado, preciso de ajuda. Foi bom e foi mau. Foi bom porque eu tive... Esteve a heroica missão de informatizar o Expresso, que era uma espécie de brontossauro. Não digam mal da gente cheia de suspeitas. Espinhosa. O que me aconteceu nessa altura foi que foi bom porque eu recebi, de facto, a resposta para o meu problema. Foi mau porque recebi cerca de 350 mensagens. Ora, eu tinha uma máquina em baixo que precisava de repor no ar nos próximos 10 minutos. Eu não tinha tempo nos próximos 10 minutos. Como fazer a triagem? Para ler 350. Receber a resposta certa. O que fiz foi, não em 10 minutos, mas em 20, arranjar outra máquina para substituir aquela, e enquanto aquela resolveu o problema. Portanto, não me resolveu problema nenhum, aliás, só me atrapalhou. Porque acabei por perder o tempo para ler os mails, enquanto a máquina estava em baixo. Portanto, é preciso ter cuidado. Não, mas isso é um caso interessante. Em 20 minutos, mas não pela net. Ou seja, eu resolvi em 20 minutos porquê? Porque pus lá outra máquina. Só depois é que resolvi com o tempo. Não, é que não se pode, não vale a pena. Não estou a verificar, mas tu também é excelente, mas não é um milagre. E há outras formas de obter informação. Fontanhas ainda tem até complemento, que é o seguinte. Neste momento há uma pequena percentagem da humanidade ligada à internet. Eu sei que no meu ramo é mais complicado, porque são geralmente os informáticos que têm muita vontade de se ligar. Pequena percentagem, mas isso significa em muitas partes do globo uma pessoa em 2, ou uma pessoa em 3, ou uma pessoa em 5. Imagina a quantidade de mensagens potenciais quando tiver 30% de pessoas ligadas. Mas há uma estimativa. Pode ficar, não é? Há problemas. Eu digo que vai ficar. Há estimativas sobre os utilizadores. Há uma estimativa recentíssima, publicada há poucos meses, que diz que a este ritmo de crescimento, no ano 2000, metade dos utilizadores europeus serão alemães. E isto levanta não, mas a Clara esteve estando em Frankfurt outra vez, não é? Estive. Em Frankfurt, como os meios eletrónicos desalojaram toda a gente. Isso é preciso que os outros todos estejam a dormir. Este ano, Zé Mariano, este ano, eu não encontrei o ritmo atual dá esta previsão. Os alemães, de facto, foram uma surpresa para mim, porque a feira de Frankfurt, que era, tentem lá... Era de livros. Subitamente este ano passado já tinha um pavilhão inteiramente dedicado ao multimédia. Desalojaram toda a gente. Mas a boa malta não entrava no pavilhão multimédia. Encontrei uns editores portugueses. Não, isso eu não vou, isso não é comigo. Mas então você não está interessado. Tinham medo. Eletrónica. Não, isso em Portugal não dá e tal. Mas como ele diabos edita lá um CD-ROMzito e tal. E lá acabei por convencer umas excelentes editoras a editarem um CD-ROMzito e tal também. Mas as pessoas não entravam. Este ano, como você viu, havia uma zona inteira... Não, desalojaram toda a gente. O que ele está a dizer é... Os eletrónicos desalojaram toda a gente. Acho eu sensata nessa matéria. Os editores de livros foram para as recuas. Ainda dominam aqui foram para umas salinhas laterais. Claro, para o ano já é metade. Exato, mas cada vez será menos. Vamos ouvir a Margarida Rebelo, de Vila Nova de Gaia. Boa noite, que é empresária. Boa noite. Antes de mais, parabéns pelo programa e é devido a estar a ouvi-lo que me foi alertada a internet. Eu já tinha ouvido falar na internet, mas nunca tinha tido interesse.
E foi o vosso programa que nos despoltou a seguinte questão. Para quem trabalha com computadores normalmente para fazer cartas, e-mails, etc., e necessita divulgar mundialmente o produto que está agora a trabalhar, para quem não tem mínimo conhecimento destas coisas, quais são os passos essenciais para se ligar à internet e para poder ter uma página na internet ou para fazer uma folha na internet? Era esta a minha pergunta. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Quem sabe trabalhar com um processador de texto consegue fazer uma página. Já sabe 90% do sabe 90%. Não, mas a pergunta era quais são os passos. Quais são os passos? Como é que eu me ligo à internet? Esta dúvida parece ser mais difícil difícil para de começar, resolver. o mais rápido, aquilo que não se costuma aconselhar é encontrar o primeiro amigo que esteja mais perto, que já use, e ir lá ver ir ver. É o mais rápido, é o mais fácil. E depois ele explica como é que faz e a partir daí tudo está resolvido. É verdade que é auto-evidente, José Fontanhas? Até certo ponto. Como tudo com os Até amigos, certo não é? ponto. Os amigos talvez sejam. Eu conheço muitas pessoas que estão... Eu conheço um número, aliás, bastante impressionante de pessoas que estão sempre a dizer eu não percebo nada de computadores. Se não é Eu sou uma contactar delas. das empresas. Eu não percebo nada Vale a de pena computadores. dizer que pode contactar uma das empresas. Eu gostava de insistir sobre o ponto que o problema não está Há neles. empresas A questão que dos dão computadores é que formação, não não é? Proposta. percebem. Fontanhas, acho que temos de distinguir, porque a pergunta da Margarida é muito interessante. Claro. Porque uma coisa é nós consumirmos internet, ou seja, darmos e viajar. Estamos ali a ligação, era como Outra ligar, coisa etc. é produzir informação, colocá-la para a leitura pública mundial, ok? E colocar a leitura pública... Fazer uma página, é isso? Exato, aquilo que chama fazer uma página, meter na página os nossos documentos, E foi a fotografias, o pergunta que feita, quisermos. como é que se faz uma página? Para uma empresária há dois problemas, basicamente. O primeiro é quem faz a página, onde é que é posta. E tem que ser posta num computador que esteja 24 horas ligado à internet. E alugam-se as páginas. O espaço aluga-se, esse tipo de espaço aluga-se. E há pessoas que fazem páginas profissionalmente. As páginas devem ter empresas que fazem determinadas características. Portanto, a pessoa tem que arranjar alguém que faça a página, a conceba, de acordo com as especificações que nós damos. Depois tem que ter um sítio onde depositar a página. Isso é um contrato de aluguer de espaço, que hoje em dia, em determinados casos, custa 5 contos, 10 contos, menos, depende daquilo que nós queremos. Zé Magalhães, eu sugiro, já que o Zé Magalhães não faz isso ele mesmo, eu sugiro, isso está tudo explicado no teu livro. Por isso, e noutros. Tu escreveste um livro que é o roteiro da internet. Temos um roteiro, Está lá agora tudo já há um novo explicado. roteiro. Estão Não é? explicados Há uma os nomes das atualização. empresas todas. Com CD-ROM, onde está lá tudo. Mas mesmo sem CD-ROM, para se ler no papel, está lá tudo. Quais são as empresas a que uma pessoa pode telefonar para dizer, olha, eu tenho este problema, quero-me ligar, diga-me lá quais são as suas condições de preços, etc. Pronto, para ter uma ligação cá em casa. É muito caro ou não? Em geral, tudo é muito caro, não é? O quê, Clara? É cada vez mais colocar barato. esse tipo de material na internet ou usar? Se quiser ligar-me à internet, já tenho o computador, ligar-me à internet, utilizar os serviços, portanto, ser um utilizador, depois lançar umas páginas. Isto custa quanto? Temos de compor os Pergunta custos. Há custos das telecomunicações, não é? Você tem um computador chamada local. com um modem e tem... Diversas vezes disse que era mais barato do que, no caso da Assembleia, o Diário da Assembleia, não sei, era mais barato. Quanto é que isto custa a um utilizador normal, um cidadão? Depende do utilizador, porque ele vai pagar basicamente o seguinte, uma É mais caro que o telefone, vai pagar uma barato? assinatura a um fornecedor de acesso à internet. Que é um serviço. A entidade que nos abre as portas para as Para a redes internet. mundiais. Vai pagar depois em o preço da chamada telefónica. Pode custar, sei lá, de 3 pontos para 30 horas, 5 pontos para mais. 3 pontos e 500 a 5 pontos por mês. Isso é um montante fixo. É uma assinatura. Fixo. E depois vai pagar o número de chamadas telefónicas locais, e depende da hora do dia que as faça, como sabe. Sim, mas ao custo local, ao custo da própria cidade. Da chamada local, enfim, em muitos sítios do país, não em país. todo o país, infelizmente. Mas enfim, estamos a caminhar mas para já isso. está anunciado que é agora, que é este ano que fica local em todo o país. O que é fundamental, porque em qualquer ponto do país, Paga a única sempre só a coisa que chamada paga local. só a pagar uma chamada local. local. E depois depende do tempo que você estiver ligado. Porque há muita Como gente em que toda a pensa, chamada eu sei local. que E não da é hora verdade, que estiver mas ligado. há Depois muita paga gente os que pensa, impostos. se eu comunicar com os chineses, tenho que pagar um Não, telefone paga a chamada não é local. assim. Não, eu não penso Isso isso, é que é mas há quem magnífico. pensa, há quem pensa, há quem Se pensa. Se eu comunica com a comunicar com um China, americano, paga a chamada local daqui até ali ao lado da central telefónica. E acabou. Lisboa. portanto, é Lisboa, muito mais Lisboa. barato Se se eu estiver em Vila comunicar Nova com de um Gaia, amigo paga americano ou a uma amiga chamada inglesa local de Vila através Nova do de Gaia. e-mail, sai muito mais barato do que telefonar. Não há comparação Não há comparação possível. possível. Não há, Sim, a além mais do que pequena você pode comparação. mandar, e esse aspecto é que acho que também é interessante sublinhar. Ou seja, quando nós enviamos através da internet correio eletrónico, não estamos só a mandar letras. Podemos mandar um documento a cores. Podemos mandar um documento com a imagem. É infinitamente com o mais logotipo barato da do nossa que o fax. empresa. Eu já O nosso troquei. retrato, se for o caso disso. Posso dar o meu chega exemplo pessoal? ao outro lado igual. Portanto, Eu já troquei até o de lado fotografia. Narciso Sim, fica gratificado na net.
É mais fácil enviar fotografias, por exemplo, através do correio eletrónico do que através de metê-las dentro do envelope e mandá-las daqui para a Itália, como eu já fiz com uma amiga minha que trabalha lá. Já trocámos fotografias dos filhos respectivos via correio eletrónico. Através do correio eletrónico. Muito bem, vamos ouvir o António Pedro, bancário de Lisboa. Boa noite. Boa noite, parabéns pelo seu programa e gostava de pôr a seguinte questão. Se a evolução da sociedade de utilizadores não vai tender para, em termos sociais, fomentar um pouco a solidão. Isto porque eu penso que os principiantes de internet utilizam-na com uma certa intensidade de vício, o que lhes ocupa bastante tempo. E isto porque tenho um círculo de amigos que realmente deixaram-nos de desencontrar precisamente porque eles passaram a deitar-se às 8 da noite para poderem estar às 5 da manhã a fazer as suas ligações, porque as ligações são mais rápidas e mais fáceis. E será que não vamos assistir a novos hábitos e a novas rotinas diárias das pessoas e até que ponto isto não vai influenciar no tempo, no futuro, as relações humanas? Isto é, se irá ocorrer uma certa desumanização nas relações humanas. Era esta a questão que eu gostava de levantar. Muito obrigado. Muito obrigada, boa noite. José Magalhães, já está a influenciar. Ouviu dizer. Acho que já está a influenciar e muito e vai influenciar mais. Agora vai influenciar diferentemente com certas circunstâncias. Ou seja, por um lado pode abrir campo a novas amizades e a novas formas de contacto. Torna possíveis, por exemplo... Há uma certa idade em que nós já temos os amigos todos que precisamos, ou não? Não é líquido. Não é líquido. Quando entrar na internet vai ver. E experimente, claro, porque desse ponto de vista, por exemplo... É um mundo novo mesmo. Há amigos com os quais nós não contatamos porque é difícil, ou seja, não se pode estar a telefonar constantemente para Nova Iorque, é verdade, ou para Paris, ou para Roma. Desse lado. Você sabe isso diretamente, não é? É incomportável. E, portanto, nós deixamos de colocar isso como coisa realista. Ora, isto passa a colocar no campo das realidades e das possibilidades esse tipo de contacto. E, mais ainda, anula a distância. Isso é um facto. Ou seja, você pode estar com a diferença dos fusos horários a receber mensagens de uma pessoa que está acordada quando você está a dormir. O José Mariano Gago falou na reabilitação da escrita, porque é uma forma de comunicação em que estamos a escrever. Mas é uma escrita de telegrama, epigramática. Não, de maneira nenhuma. Pode ser criativa, como numa carta do século XVIII. Claro, ou como no artigo seu, perfeitamente bem. Pode enviar esse texto para outro sítio do mundo. Aliás, as mensagens por eu vejo o e-mail em 3 linhas, não é? Podem variar. Escrever em 300 linhas. Ou seja, Jorge Sand e o Flaubert, por e-mail, teria a mesma consistência. Costuma escrever à máquina, em computador, ou costuma escrever à mão? Zé Fontinhas. Da maneira como eu escrevo, se tivesse que escrever em árvores mortas, como se diz, não é? Da maneira como eu escrevo, é assim que eu escrevo na net. Ou seja, e vê-se... Aliás, o Zé Alberto estava a dizer que gosta muito das tuas... Tu já não tens as páginas, fechaste as páginas. Mas ele gostava das páginas. Mas eu para o Zé Alberto faço outra vez. Mas ouça, também há gente que não sabe escrever. Portanto, também há gente que fala por interjeições. Há outra forma que nós não falamos. Estou a fazer um pouco também de advogado do diabo, porque são não só as minhas perguntas, mas as perguntas que as pessoas lá em casa, que não estão a surfar, nem a navegar, nem estão no mundo ciber ou cyber, fazem, não é? Como é que é? Que tipo de escrita é esta? É uma escrita de telegrama? Não. É uma escrita em que podemos dizer... Pode ser telegrama, pode não ser. É infinitamente diverso. Agora, passas menos tempo com os teus amigos ou não? Não, acho que não. Uma das consequências foi deixar de ver televisão, por exemplo, ou não ver tanta televisão. Mas isto é uma consequência interessante também, tem a ver com aquilo que este espectador comentava, com aquele fuso horário daquele seu amigo, que se deitava às 8 para se levantar às 5. É exatamente o simétrico do meu fuso horário. Mais minuto, menos minuto. Mas é uma coisa curiosa. É uma coisa curiosa. Nós estamos habituados, nomeadamente através da televisão, da ditadura das grelhas de televisão, e dos ciclos biológicos tradicionais das pessoas, ao conceito de horário nobre. Com a internet esse conceito evapora-se literalmente. O horário nobre é o meu horário nobre. O teu será outro, o José Magalhães é outro, o do amigo daquele nosso espectador é um horário nobre completamente diferente do meu. E isto é um conceito interessante. E é muito mais diverso do que ter o horário nobre televisivo, que é entre as 7h30 e as 11 da noite. Pois vai tudo dormir. Mas não se deve iludir a questão da solidão. Nautas que já estão a dormir para poderem começar às 5 da manhã. Também há disso, mas a solidão é uma questão que pode acontecer. Ou seja, nós usamos, temos que acabar, vamos acabar muito não vamos acabar em solidão, porque o Zé Mariano insistiu muito na questão da comunidade. Sim. Eu acho que a questão da comunidade é mais importante do que a questão da solidão. Mas, como sabe, há gente solitária que busca na internet
coisas que não têm na vida real. E acho que isso deve ser compreendido e respeitado e não se deve ter medo disso. Isso é bom. Portanto, há uma solidão física, mas ao mesmo tempo há uma comunidade. E há uma busca de outras pessoas que querem, por exemplo, não revelar-se na sua identidade real. Todos os novos mecanismos de comunicação reduzem a solidão humana. A net reduz a solidão humana. Vamos ficar com esta belíssima frase. Eu estou convencida pela parte que me toca. Compro. Então, bem-vindo. Compro. Estou compradora. Bom, infelizmente tenho que acabar aqui este interessantíssimo debate com os meus convidados e não se esqueça, amanhã está aqui a Catarina Portas com o Nuno Markle. Até para a semana.